Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Warrior. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, como estamos? Bom, eu digo bom dia porque aqui, agora, é uma terça-feira de manhã. Inclusive, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar a respeito disso, né? Mas é uma terça-feira de manhã, algumas horas antes de eu ir para a diocese, onde eu vou ficar ali no seminário menor, fazendo o meu máximo para ficar um pouco retirado, me dedicando um pouco mais na oração nesses dias que antecedem a minha ordenação, que é sábado. O áudio aqui que vocês estão ouvindo vai sair na sexta-feira e a ordenação será sábado de manhã. Inclusive, hoje foi então o último dia, hoje de manhã, foi o último dia em que eu participei de uma missa no seminário enquanto leigo. Que agora eu vou viajar e quando eu voltar não serei mais leigo. É muito estranho pensar assim, eu sei que talvez pareça até um pouco banal para vocês, mas é uma experiência bastante interessante, né? A gente tá andando não, mas tá passando pelas coisas da vida, né? Inclusive os atos litúrgicos e os sacramentais e coisas assim. E percebendo bem, é a última vez que eu faço isso como leigo. Né? Isso é uma coisa que impacta um pouco a cabeça da gente. Mas, inclusive, eu nem tinha pensado em fazer essa conexão, mas é interessante que eu tenha dito isso, por quê? Porque no áudio de hoje nós vamos continuar um pouco a conversa sobre vocação e vamos conversar inclusive a respeito dessa questão do estado de vida, né? Então temos aí um ponto de conexão, né? uma intersecção. Mas enfim, vamos então iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Rafael Arnais, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inclusive, depois do áudio da semana passada, me escreveu uma... Engraçado, aqui no Brasil a gente nunca sabe quando pode falar senhora, né? Quando a pessoa não vai se ofender. Uma moça senhora me escreveu dizendo que é um absurdo que eu não avise antes de tossir. Que eu tossi sem avisar. Eu acho impressionante que assim, tudo que não é sério vira piada aqui, né? Vocês são muito bons, meus ouvintes são nota 1000. Mas enfim. Bom, antes da gente continuar, deixa eu só tomar um gole d'água aqui. Antes da... O que é isso aqui? Gente, que coisa horrível. Nossa. Desculpa, eu me distraí. O meu powerbank estava aqui e tinha uma sujeira no canto. Não sei há quanto tempo tá essa sujeira grudada nele. Enfim, perdão, vamos nos concentrar aqui. Vamos falar de coisas sérias, de coisas importantes. E não da sujeira no meu powerbank que atesta o quão preguiçoso eu sou. Não distraído. Mas enfim, não, distraído jamais. Né? Do que eu tava falando. Ah, tá. Sim. Semana passada. O que aconteceu semana passada?
Semana passada nós estávamos conversando sobre vocação, tá? Nós fizemos ali aquele áudio que eu gravei, tratando sobre vocação como uma questão, um tipo de sofrimento específico, uma decisão para sua vida, um lugar onde encontrar sua santidade, etc, etc. Porém, todavia, entretanto, há algumas coisas que eu gostaria de ter dito, mas que eu acabei não dizendo, e que me vieram à mente depois, coisas que poderiam ter sido úteis, coisas que poderiam ter sido importantes, de modo que eu adiei mais uma semana o áudio sobre o demônio da distração, inclusive os outros 3 áudios que foram para votação junto com o áudio do demônio da distração, adiei ele mais uma semana para falar mais uma vez de vocação, tá? Então, em primeiro lugar, tá, uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de vocação é o seguinte: a sua vocação é o meio pelo qual você irá se santificar, né? É o modo como Deus quer que você viva para que você seja santo, por assim dizer, né? Ou seja, você vai viver de forma consagrada, você vai viver como um leigo, você vai ser um sacerdote, né? Você é chamado a exercer que papel no corpo místico? O corpo místico, o corpo de Cristo, a Santa Igreja, é composto de vários membros, né? Há dedos, mãos, polegares, unhas, pés, pernas. É um corpo. O corpo é composto de muitas partes. E cada uma dessas partes é complementar. Agora, Deus te chama a ocupar que lugar? A realizar que papel dentro do corpo místico? E, de modo geral, tá, dá para dividir esses papéis ali nessa coisa que a gente chama de estado de vida. Ou seja, bem, um leigo... O que é um leigo? Um leigo é uma pessoa que não é padre, não é religioso, não é nada. Quer dizer, é um fiel. Né? É um fiel católico, normal. Pode exercer várias coisas, pode ser chamado a realizar uma série de apostolados, pode ter vocações assim variadíssimas dentro do laicato, né? Mas ele é leigo. Né? Um sacerdote é um sacerdote, é um clérigo, um diácono não é sacerdote, mas também é clérigo. Um religioso é uma pessoa que se consagrou e professou os 3 votos. Tem eremitas, enfim, tem uma série de coisas, uma série de estados de vida, tá? Inclusive o estado matrimonial. Mas por que eu digo isso? Por que eu estou me referindo a estados de vida aqui? Porque isso não tem tanto assim a ver com vocação, né? Porque o estado de vida, ele é uma consequência, muitas vezes, da sua vocação. Né? O cumprimento da sua vocação te leva a abraçar e a viver certo estado de vida. E também você sempre está em um determinado estado de vida. Né? Mas é uma coisa muito ampla, é uma coisa que, se a gente não precisar muito bem o que é, fica até uma coisa um pouco abstrata, né? Um pouco solta a gente falar a respeito. Né? E precisar, assim, sistematicamente, né, filosoficamente, qual é a definição precisa de estado de vida, não está dentro do que eu pretendo falar. Mas, se eu não me engano, tem um artigo da Suma que trata precisamente disso. Então, quem precisar de definições ultra específicas, sinta-se livre para consultar a Suma Teológica. Né? Se não, na Suma, em algum lugar, Santo Tomás define isso também. Tá? Agora, por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque muitas vezes uma coisa que acontece é que a pessoa quer discernir vocações, né, que são contrárias ao seu estado de vida. Tá? Mais especialmente, são contrárias aos seus deveres de estado. Tá? E isso é um problema terrível. Isso é um problema sério. E isso, inclusive, é uma tentação. Tá? Porque pensa o seguinte, né? Há decisões que nós tomamos na nossa vida, né,
que elas como que cristalizam as nossas decisões. Que elas como que cristalizam, né, algumas consequências na nossa vida, isso que nós não podemos mudar, e que serão daquele jeito, para sempre. Ou se não para sempre, por um longo período de tempo que não me cabe decidir quando será, que será decidido por Deus. Né? Então, exemplos. Né? Bom, primeiro exemplo, a ordenação, pela qual eu vou passar agora no sábado. Né? Bem, eu serei clérigo para sempre. Isso é uma marca na minha alma. Isso será cristalizado em mim. Né? Mesmo que, sei lá, aconteça alguma tragédia e, sei lá, me expulsam do estado clerical por algum motivo, entendeu? O que quer que seja, eu continuarei sendo clérigo. Eu perderei o direito de exercer, mas em termos de ser, né, em termos de quem eu sou, eu permanecerei sendo isso. E ainda que haja dispensas canônicas, o que aquela coisa é, não muda. Da mesma forma, uma pessoa casada, né, na hora que ela se casa, ela cristaliza aquilo, né? Ela faz um juramento diante de Deus, né? Um juramento inquebrantável, que só será rompido pela morte de um dos cônjuges. Então, na hora que você casa, você não pode simplesmente mudar de ideia depois. Na hora que você é pai, né? Na hora que você é mãe, há uma série de circunstâncias na nossa vida, né, que nos impõem responsabilidades. E essas responsabilidades são as coisas que nós chamamos de deveres de Estado. Tá? E esses deveres de Estado, eles são os meios principais por meio dos quais Deus quer que nós nos santifiquemos. Tá? E por que eu estou falando disso? Porque o que acontece é que às vezes as pessoas começam a ter alguns delírios. Né? Inclusive, se não me engano, é São Francisco de Sales que comenta isso na Filoteia, né? Que é o pai de família que se indigna porque tem muito barulho na casa dele, que ele não consegue rezar, e ele fica pensando, como eu queria ser cartucho, como eu queria ser um eremita e viver sozinho, como eu queria. Isso é a típica tentação demoníaca. Típica tentação. Por quê? Porque eu gostaria, não produz nada, né? E alimentar esse tipo de veleidade, ou seja, esse tipo de desejo inútil, só serve para fomentar no seu coração um estado de desagrado daquilo que é a vontade de Deus manifesta na sua vida. Né? No exemplo desse pai, que ele ature a esposa, que ele trabalhe, que ele sustente a sua casa, que ele seja forte para os seus filhos, que ele seja um exemplo, que ele proteja os seus, que ele seja realmente o sacerdote do seu lar, e que como sacerdote ele se sacrifique na vida laical, pelos seus. Essa é a sua vocação, esse é o seu dever de Estado. Né? Então, toda aquela inclinação vocacional que for diretamente contra isso, não vem de Deus. Tá? Então, um outro exemplo, né, é o padre. Né? O padre que começa a se sentir... Eu citei um exemplo parecido no último áudio, né, mas o padre que, sei lá, está no 10º ano de sacerdócio, ele começa a se sentir muito sozinho, né, e ele fala, poxa vida, né, minha vida não era para ser assim. Poxa, como eu queria ter uma companhia, né? Como eu queria chegar em casa e ter alguém para conversar comigo. Como eu queria poder me sacrificar ajudando uma família. Como eu queria... O que é isso? Tentação, veleidade, desejo inútil. Entendeu? É o quê? É uma inclinação vocacional falsa
que você reconhece que é falsa porque ela vai contra a vontade de Deus manifesta na sua vida. E o que é a vontade de Deus manifesta na sua vida? São as suas circunstâncias concretas. É a realidade. É a realidade. Tá? Então, um exemplo muito prático. E um exemplo pessoal. Um exemplo meu. Tá? No meu caminho vocacional, né, eu cogitei ser religioso. Tá? Eu cogitei ser carmelita. Eu cogitei ser franciscano. E por fim, muito breve, porque nunca foi mesmo a minha praia, né? E graças a Deus eu acabei não mergulhando a fundo nisso, porque depois, enfim, ser carmelita, franciscano, e cogitei ser beneditino também, o que é, graças a Deus, que não deu certo, porque o mosteiro que eu tinha pensado em entrar estourou vários escândalos nele depois. Tá? Agora, por que eu não fui religioso? Porque eu visitei os franciscanos da Imaculada. Eu gostei pra caramba deles. Eu achei que assim, eles eram muito católicos, franciscanos católicos. Levavam uma vida muito edificante, uma vida de pobreza belíssima. Né, assim, a ponto dos caras irem pedir esmola na feira, pedir doação de comida velha, né, de legume batido, ou quase estragado, toda semana, e viviam à base daquilo. Eu achei aquilo assim maravilhoso, lindo, sabe? Uma coisa incrível. Eu quase fui. Por que eu não fui? Porque eu sou filho único. Né? Porque minha mãe precisa de mim. Agora não, mas daqui a alguns anos vai precisar. Entendeu? E eu falei isso pro meu diretor espiritual e ele me falou uma coisa que é perfeita e que eu nunca me esqueci. Ele falou: Rodrigo, a vontade de Deus se manifesta nas nossas circunstâncias concretas. Então assim, o que não é responsável da sua parte, o que vai contra os seus deveres, né? Não contra os seus deveres humanos, não contra prudências ridículas humanas que fazem cálculozinhos mesquinhos do que é fácil, do que é prudente. Não. O que vai contra seus deveres diante de Deus. Tá? E se você não consegue discernir bem quais são os seus deveres diante de Deus, né, o seu diretor espiritual vai te orientar nisso. Se você não tem um diretor espiritual, reze e Deus vai ou te enviar alguém que vai te ajudar a discernir, ou se você rezar bastante e se esforçar, Deus vai discernir por você. Peça a intercessão de Nossa Senhora, Senhora das Dores, que ela mostre para você a verdade do seu coração, e ela mostrará ou mandará alguém que mostre. Então, peça e fique de olhos abertos. Mas enfim, retomando. A vontade... perdi o fio da meada, porque eu não sou distraído. Então, a vontade de Deus, ela se manifesta também nesses deveres concretos que você tem diante de Deus, tá? Que te impõe responsabilidades diante de Deus na sua vida concreta. Então, eu, com absoluta tranquilidade, né? Porque assim, não por mérito meu, mas porque eu não tenho uma tendência muito grande a me apegar a essas coisas. Eu falei, bom, então, de fato, eu preciso cuidar da minha mãe, não vou ser religioso, serei diocesano. E poxa vida, que maravilha que foi assim, né? Que maravilha que foi assim. Porque hoje em dia eu paro para pensar, eu olho para trás, eu me conheço mais, conheço mais as minhas aptidões, mais as minhas inclinações espirituais, conheço tudo isso. E eu percebo, olha, me inspira muito a espiritualidade franciscana, me inspira muito a espiritualidade religiosa no geral, os conselhos evangélicos de modo especial, né? Mas assim, eu não seria um bom religioso. Claro, se eu tivesse entrado, eu tivesse professado os votos, Deus me daria a graça, né, e faria de mim um bom religioso se eu assim permitisse, né? Mas assim, eu por mim mesmo, né, olhando as minhas disposições, eu não tenho perfil de religioso, eu tenho perfil de diocesano. E entrar para um seminário diocesano foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E isso só aconteceu por quê? Porque havia uma circunstância concreta que me constrangiu e me impediu de fazer pura e simplesmente o que eu queria naquela hora. Me impediu de fazer aquilo, e me direcionou para um caminho que era de fato a vontade de Deus para mim.
né? E como consequência de toda decisão que a gente faz buscando não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, há alguns anos agora, né, alguns anos na frente, alguns anos se passaram desde daquela conversa com o meu diretor espiritual, e eu, sim, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né, e amparado pela Virgem Maria, eu nunca fui tão feliz, né, tão realizado na minha vida, né, quanto sou agora. E não o seria se tivesse feito a minha vontade, né, naquele momento. E houvesse, por exemplo, abandonado minha mãe para me tornar religioso, né? Então percebam como a vontade de Deus, ela está manifesta nas nossas circunstâncias. Deus mostra para nós o que Ele quer. A gente não tem que adivinhar. Deus mostra, Deus conduz, né? É tudo muito sutil, mas é tudo muito claro se você está disposto a não olhar tanto para as suas inclinações egoístas, e sim para, como eu disse no último áudio, para os seus desejos vitais, e também para as suas circunstâncias concretas. Agora, não me entendam mal. Tá? Não me entendam mal. Há circunstâncias que cristalizam as coisas? De fato há. Mas há circunstâncias que podem só dificultar as coisas. Mas não cristalizam, não impedem. Tá? Então nós temos por aí o exemplo de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, ela era esposa, ela tinha filhos, né, mas ela tinha uma vocação profunda à vida religiosa, né, que se manifestou e se concretizou na vida dela depois que os filhos morreram. Que os filhos e o marido morreram. Entendeu? Por quê? Porque a vocação última dela era aquela. Né? Mas por meio de uma série de vicissitudes na sua vida, Deus foi preparando-a para que ela pudesse chegar ao cume da sua vida, ou seja, a entrar na sua vocação definitiva, por assim dizer, porque ela passou por outros, ela passou pela vida matrimonial, etc, etc. A entrar na sua vocação definitiva o mais preparada para isso possível. Tá? Da mesma forma, eu conheço, de ouvir falar várias, mas eu conheço pessoalmente duas pessoas, duas mulheres, que têm filhos, mas que, por uma série de circunstâncias particulares de cada uma delas, decidiram fazer votos, se consagrarem a Deus e viverem vidas de castidade. Ou seja, vidas em quase tudo religiosas, mas vidas laicais, ainda assim, dedicadas à criação dos próprios filhos, dedicadas à vida no mundo e ao culto a Deus, mas de uma forma que parece absolutamente irregular, parece uma coisa absurda, mas não é absurdo. Por quê? Porque há circunstâncias, no caso, viver no mundo, ter filhos e não poder retirar-se para um convento, ela dificulta uma vida de consagração total de si a Deus. Mas, contanto que, como foi Santa Rita de Cássia e como é para essas mulheres, não se despreze a circunstância, não se despreze o dever sobrenatural, que Santa Rita de Cássia tinha para o seu marido, que era um péssimo marido, por sinal, que Santa Rita de Cássia tinha para os seus filhos, que essas mulheres têm com relação aos seus filhos, contanto que não se despreze isso, mas sim que se sobrenaturalize isso, essas coisas não são mais impedimentos a uma vocação de uma consagração total da sua própria vida a Deus, mas sim um meio pelo qual Deus as prepara, Deus as santifica, e que Deus vai devagar manifestando nessas mulheres o que Ele deseja delas. Tá? Então isso é uma distinção importante, né? São várias pequenas distinções importantes que nós estamos fazendo. Uma vocação não pode ser uma veleidade, ou seja, não pode ser um desejo vão, um desejo vão e impossível, um desejo que contrarie os seus deveres de Estado, que contrarie as suas obrigações diante de Deus. Tá? Não pode nunca ser isso e nunca será. Isso sempre será uma tentação ou diabólica ou carnal. Tá?
Mas ao mesmo tempo não é porque uma coisa é difícil que ela não é a sua vocação. Pensem se Santa Rita de Cássia tivesse falado: poxa vida, eu tenho filhos, eu não posso me dedicar, eu não posso desejar me dedicar exclusivamente ao serviço de Deus na minha vida. Eu não posso, eu vou ter que ficar aqui mesmo e é isso. O que seria da igreja sem uma Santa Rita de Cássia? O que seria da igreja sem uma Santa Rosa de Lima? Que montou um convento particular no fundo do quintal da própria casa. O que seria da igreja sem... tá me fugindo o nome da mulher agora. É uma mega santa, doutora da igreja. O que seria da igreja sem uma Santa Rita, sem uma Santa Catarina de Sena? Que também é outra, que entrou para uma ordem terceira, transformou o quarto da casa dela num convento. Os pais ficaram loucos que eu tava planejando casar ela com o cara. Entendeu? E mais, Santa Catarina de Sena ainda, movida pelo impulso de Deus, ainda fez coisas que, assim, humanamente eram absurdas na época, né? Assim, ela era uma mulher que saiu por aí pregando. Não pregando publicamente, mas que, sim, foi conselheira de papas e deu direção espiritual e não sei o que mais. Claro, não era ela que dava propriamente, era Deus. Mas ainda assim, coisas humanamente absurdas, humanamente imprudentes, mas que não contrariavam os deveres que ela tinha diante de Deus. Que são os deveres que importam. Entendeu? Todo o resto é bobagem. O que importa é quem nós somos diante de Deus e quais são os nossos deveres diante de Deus. O resto é palha. Entendeu? O resto é bobagem. Tá? Então, e as circunstâncias da nossa vida, mesmo as circunstâncias humanas, mesmo as circunstâncias que parecem ruins, que dificultam, ou até circunstâncias que são objetivamente pecaminosas, se nós temos uma disposição interior, note que uma disposição interior é completamente diferente de uma coisa voluntarista, de eu vou, eu faço, eu consigo, uma coisa obcecada. Não, uma disposição interior, um estado de tranquila vigilância e disposição de dobrar-se à vontade de Deus, de descobrir qual ela é, de dobrar-se a ela e de cumpri-la, de repetir todos os dias, em oração sim, verbalmente sim, mas especialmente no fundo do nosso coração e com as nossas ações, reproduzir aquele faça-se em mim segundo a tua palavra, o fiat da Virgem Maria. Contanto que nós tenhamos essa disposição, a vontade de Deus irá nos conduzir. A sua providência irá se manifestar em nossa vida, irá fazer de nós o que Ele quer que nós sejamos, e irá nos conduzir ao local em que nós devemos estar. Contanto que nós nos desapeguemos de nós mesmos, nos desapeguemos de nossos desejos, nos desapeguemos de nossa mesquinhez e sejamos generosos, façamos de nossas próprias vidas dons, ofertas imoladas a Deus no altar de nossos corações, todos os dias. Tá? Só que, claro, isso é difícil, isso não é moleza. Mas assim, realmente as piores situações da nossa vida, elas são escolas de amor. Elas são lá que Deus vai nos ensinar a amar. Eu conheço uma senhora, quer dizer, eu nunca conversei com ela, mas eu já escuto falar muito dela, e me citaram uma coisa que ela fala às vezes, que é que as pessoas que sofrem muito, que têm vidas muito complicadas, quer dizer, muito é modo de falar, porque assim, quem sofre muito foi Jesus Cristo. A gente tem pessoas que têm vidas particularmente difíceis, que são mais difíceis que a maioria, mas não é sofrer muito, assim, em sentido relativo, pode ser, em sentido absoluto, quem sofre muito são as pessoas condenadas ao inferno. Quem está aqui não é para tanto. Mas enfim, isso é uma outra conversa.
com essas pessoas que têm vidas mais difíceis, mais complicadas, né? Que Deus está fazendo supletivo. Especialmente quando são as pessoas que se converteram, né? Mais tarde, né? Que Deus manda elas por supletivo, né? Então elas têm ali uma série de dificuldades, uma série de tretas, uma série de sofrimentos que muitas pessoas não têm, mas elas têm. Por quê? Porque por meio desse sofrimento, por meio desse cadinho de humilhação, esse cadinho de angústia, esse cadinho de dor, né, Deus irá forjá-las e vai compensar nelas aquilo que os anos que elas perderam nos anos desperdiçados, né? Inclusive, eu me lembrei de uma poesia do Gustavo Corsão. Eu vou pausar aqui o áudio só para abrir ela e eu já sigo a gravação. Tá, assim, começa que não é do Gustavo Corsão, né? Não sei de onde eu tirei. É uma poesia do Bruno Tolentino, né? Que chama Em Frontispício. Que é assim, ó. O Senhor prometera nos compensar os anos que a legião dos gafanhotos devorara meu coração. Mas a promessa era tão rara que achei mais natural vê-lo mudar de planos que afinal ocupar-se de assuntos tão mundanos. Assombra-me, portanto, ver uma luz tão clara fecundar minhas cantigas, coração meu. Repara como crescem espigas entre escombros humanos. Naturalmente, quem sou eu para que Deus cumprisse em minha vida promessa tão perfeita? E, no entanto, ele arando, limpando os olhos meus, fazendo-os ver que, no trigal em que se deita a luz dourada e musical, se algo perdeu-se, foi como o grão, entre a seara e a colheita. Isso aqui é muito bonito, isso aqui é muito verdadeiro, né? Repara como crescem espigas entre os escombros humanos, né? Veja como o Senhor prometeu nos compensar os anos que a legião dos gafanhotos... Os gafanhotos podem ser vistos como um símbolo dos nossos pecados, até na própria Sagrada Escritura, né? Os anos que a legião dos gafanhotos devoraram, os anos que os nossos pecados consumiram, que a nossa vida devassa, a nossa vida pregressa, a nossa vida antes de Cristo consumiu, os anos desperdiçados serão compensados por Cristo, serão compensados por Deus, serão transformados em adubo de vida nova, em adubo de amor, se nós estivermos dispostos a nos inclinar a Ele, a procurá-lo em todas as coisas, a amar até a última gota do nosso sangue. Eu peço desculpas por falar de mim mais uma vez, mas eu lembro que no primeiro ano que eu entrei no seminário, a gente teve assim, todo início de ano aqui no seminário tem um retiro de silêncio, né? Nesse retiro vem um padre e faz uma série de pregações, de meditações pra gente. Então, assim, no ano que eu entrei no seminário, tá? Teve o retiro e um padre que veio, um padre muito bom, ele pregou o retiro inteiro baseado na parábola do filho pródigo. Tá? E assim, eu ouvia aquelas meditações do padre e eu achava tudo aquilo lindo, mas assim, aquilo estava me dando uma angústia, me dando um peso, assim, porque eu olhava para a minha vida, né? Porque assim, pensem que eu entrei no seminário, eu tinha o quê? Eu tinha, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas eu tinha 3 anos de católico, entendeu? 3 anos de batizado. Então eu olhava pra minha vida assim e eu pensava, mas cara, eu fiz tanta bobagem, perdão da palavra, eu fiz tanta merda, entendeu? Isso gerou no meu coração, gerou na minha mente, gerou na minha alma tantas marcas, né, e marcas tão profundas, e isso distorceu a minha capacidade de amar, isso diminuiu a minha capacidade de amar. E tudo bem, o filho pródigo volta para casa, mas e toda aquela desgraça que ele fez, né, antes de voltar, nos anos que ele desperdiçou, nos anos que a legião dos gafanhotos devorou, né? Todas as marcas que isso causa nele. Será que quando o filho pródigo volta para casa ele é verdadeiramente capaz de amar o pai, né? De amar o irmão que nem queria que ele voltasse? E eu lembro que eu falei pro padre, o padre me deu um conselho bem genérico, assim. Ele falou,
Não, porque Deus vai te capacitar, a graça vai, não sei o quê. E eu falei, nossa, que conselho bacana, né? Claro, eu não falei isso, mas porque eu pensei internamente foi isso. Falei, nossa, baita conselho, hein? Nota 10. O senhor prega retiro muito bem, mas como conselheiro é um bom pregador também. E só que assim, ele estava certo. Ele estava certo. Porque a gente percebe o quê? A gente percebe que com o passar dos anos, justamente todos esses anos que os gafanhotos devoraram, todas essas maldades cometidas, toda essa vida pregressa, tudo isso de um modo misterioso que só Deus entende e que é tão sutil que só pode ser assim por ter sido conduzido pela mão de uma santa mulher que é a Virgem Maria, vai tecendo, né, com uma delicadeza amorosa a tapeçaria das nossas vidas, e a gente não vai, a gente nem percebe o que está acontecendo, mas tudo se encaixa, e realmente tudo o que vem antes serve de adubo, e de escola para que a gente possa realmente aprender a amar como Deus quer que nós amemos. Eu não conseguiria servir a Deus como eu sirvo hoje. Não estou dizendo que eu sirvo bem, nem nada assim, mas eu me esforço. Mas assim, eu tento dar o melhor que eu posso. Eu devo, na verdade, dar aí uns 70 e poucos % de tudo que eu posso, mas eu tento dar mais. E, assim, e esse tanto que eu dou, eu não conseguiria dar se não fosse toda a minha vida pregressa. Deus está fora do tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus, se nós nos dispomos, se nós permitimos, se nós deixamos que Ele haja em nós. E Ele age, e Ele nos transforma, e Ele faz maravilhas na nossa vida. E Ele faz maravilhas em nós. Ele é o que canta Nossa Senhora no Magnificat, né? O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. E é isso. Ele faz maravilhas em nós, Ele faz maravilhas por nós. E muitas vezes nós passamos por vários estados na nossa vida, por várias situações. E mesmo que você tenha sido católico desde pequeno, pense novamente em Santa Catarina de Sena, em Santa Teresa d'Ávila, em Santa Rita de Cássia. Pense nisso. A nossa vida é um composto de uma série de circunstâncias, né, que vão se somando, que vão nos moldando, que vão nos preparando, para que tudo culmine numa vida de cada vez maior união com Deus. Cada vez maior intimidade com Deus, cada vez mais proximidade com Deus, cada vez maior divinização, até que com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós alcancemos os cumes máximos da santidade ainda nessa vida. Se formos fiéis, se formos generosos, se estivermos dispostos a amar. Tá? E estar disposto a amar, retomando agora de forma mais direta, nessa questão da vocação, estar disposto a amar implica o quê? Implica estar disposto, como eu disse no primeiro áudio, no áudio da semana passada, implica em estar disposto a morrer, estar disposto a sair de si mesmo, a tirar-se do centro da sua própria vida. Tá? A pensar em Deus, a pensar no meu próximo. Eu lembro que, por exemplo, uma coisa que me chocou muito com relação a isso foi que, eu não sei se eu já contei essa história, mas ela é engraçada. Eu não sabia, não estava conseguindo decidir se eu ia para o seminário, se eu comprava uma bicicleta, o que eu fazia da minha vida. E aí meu diretor espiritual na época, ele me mandou, mais uma vez o Rodrigo falando de si mesmo, mas eu acho que isso pode ser interessante, isso pode ser útil para alguém.
ele me mandou falar com o bispo. Tá? Não vou citar o nome do bispo, mas era um bom bispo. Ele me mandou falar com o bispo. Me passou o WhatsApp do bispo, falou, manda mensagem para ele. Eu falei, mas padre, ele não é muito ocupado, eu não vou estar atrapalhando ele. Aí o padre riu, virou para mim e falou, olha, ele é ocupado, talvez você atrapalhe, mas assim, é o trabalho dele. Não interessa se vai atrapalhar ou não, é o trabalho dele, manda mensagem. Eu mandei e assim, surpreendentemente o bispo me atendeu. A gente foi lá, tal, me apresentei, expliquei mais ou menos a minha história, contei as minhas inquietações, tal. Aí ele parou, tal, ficou olhando pra mim e falou, tá bom, e Deus entra nisso aonde? Deus entra nisso aonde? Por quê? Porque eu tinha contado pra ele uma série de coisas que eu via, uma série de motivos racionais, uma série de não sei o que, de capacidades, de dificuldades, de não sei o que. É porque eu quero, porque eu vejo, eu. E no fundo eu não tinha falado muito da vontade de Deus. E mesmo quando eu falava da vontade de Deus, o que eu estava dizendo era que eu queria saber qual era a vontade de Deus, porque eu queria fazer. Ou seja, eu estava pensando em mim. Eu. E não um eu no sentido de que eu me coloco a serviço, mas um eu no sentido de eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquela bala ou aquele doce. E eu não sei se eu vou gostar mais daquela bala ou daquele doce, ou se eu vou querer comprar coxinha, ou se eu vou querer comprar o chocolate, e a bicicleta, e eu, o que vai ser melhor para mim, o que eu vou fazer melhor. Mas não interessa o que eu vou fazer melhor. Entendeu? Não interessa. Interessa o que Deus espera de mim. Interessa o serviço que eu presto a Deus, o serviço que eu presto à igreja. Interessa o serviço da minha vida, o sacrifício total de mim, da minha vontade, do meu amor, dos meus dias, da minha vida, a imolação completa de quem eu sou. É isso que interessa. Qual será o altar no qual eu serei imolado? E eu sei que parece um pouco contraditório quando eu viro para vocês e eu falo, vocês têm que olhar o que vocês querem e tomar uma decisão. É só isso, decidir de coração aberto por uma coisa e seguir nesse caminho. Com constância. E por outro lado eu viro e falo, tá, mas o que você quer não importa. Não faça o que você quer, faça o que Deus quer. Aí eu imagino que talvez vocês me escutem, vocês falem, tá, mas o Rodrigo é doente mental, o Rodrigo é um idiota. Porque assim, por um lado ele fala pra eu fazer o que eu quero, no outro lado ele fala pra eu não fazer o que eu quero. Então assim, eu sei que parece uma coisa contraditória, mas não é. Tá? Porque assim, faz o que tu queres no sentido de que o teu coração te inclina para algum lugar, o teu amor te inclina para alguma coisa. Os seus desejos mais profundos, aqueles desejos assim vitais, que estão assim no fundo da tua alma, eles te inclinam para alguma coisa. E você sabe o que é. Tá? E você sabe o que é. Talvez você não queira saber, mas você sabe. Então, vai nisso. E mesmo que, tudo bem, às vezes você realmente não sabe, às vezes você está confuso, às vezes você está indiferente, então decida. Veja, o que você quer. Mas não leve em consideração o que vai ser mais fácil, o que vai ser mais seguro, o que vai ser mais tranquilo. Não leve em consideração o que vai ser mais prazeroso. É nesse sentido que eu digo que o que você quer não importa. Não importa você buscar satisfazer os seus desejozinhos mesquinhos. Os seus desejozinhos de tranquilidade, os seus desejozinhos de paz, os seus desejozinhos de facilidade, os seus desejozinhos de compreensão. Nada disso importa. Isso você despreza. Não. Servir a Deus, servir ao meu próximo. Como eu vou fazer isso? Qual será o altar no qual eu vou me imolar? Tá? A sua escolha é essa, o seu querer é esse.
diante da perspectiva da morte, como eu gostaria de ter vivido a minha vida? O que eu gostaria de ter feito? Nisso ajuda muito nesse exercício o que o professor Olavo indicava. Indicava? Não, ainda indica, porque creio que ele está vivo. E bom, mesmo que não estivesse, né, os vídeos continuam atuais, continuam ali. Então ele ainda indica. O exercício do necrológio, né, vocês devem encontrar isso com facilidade no YouTube, mas basicamente a ideia é que você escreva o seu próprio obituário. Né? Escreva o seu próprio obituário. Né? Quem você gostaria, como você gostaria que fosse o seu obituário. Né? Não no sentido do obituário em si, porque não interessa o obituário em si, mas sim no sentido de o que você realmente gostaria de ter feito, quem você realmente gostaria de ter sido. E isso vai ajudar muito vocês também, tá? Mas então, por hoje é isso, tá? Eu gostaria de lembrá-los, antes da gente se despedir, que eu tenho um Apoia-se, tá? É apoia.se/Moriar, http://apoia.se/Moriar. O link está na descrição, tanto do vídeo no YouTube, quanto na descrição do áudio aqui no Spotify. Lá você pode me apoiar com qualquer valor a partir de R$5, e assim ajudar o meu trabalho, sustentar esse apostolado que depende única e exclusivamente do apoio de vocês. Né? Não há renda vinda de nenhum outro lugar. Tá? Então, conto com a generosidade de vocês, mas assim, quem não puder apoiar, reze por nós, né? Reze por mim e reze pelo apostolado, né, no geral. E falando em rezar, gostaria de pedir que vocês rezassem essa semana, especialmente pelas vítimas de Israel, né? E por todas as pessoas envolvidas nesse conflito, né? Pelos inocentes, mas também pelos culpados, pelas pessoas do Hamas e também pelas vítimas de Israel. Rezem por todos. Rezem para que todos encontrem paz ainda na terra, sob o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que mesmo aqueles que negam ao Cristo encontrem paz, encontrem justiça, encontrem algum módico de conforto humano, e que seja feita em tudo a vontade de Deus, mas que Deus tenha misericórdia daquele povo, que Deus tenha misericórdia deles, e que Deus tenha também misericórdia de nós. Rezem também pela igreja, de modo especial pelo sínodo que está acontecendo. Rezem também, por favor, pela conversão dos pecadores, por um homem em particular chamado Márcio, um morador de rua. E, bem, nunca é demais pedir. Sempre que puderem, por favor, rezem por mim, de modo especial nesse sábado, dia 21, em que, com a graça de Deus, receberei o meu diaconato. Tá bem? Então, por hoje era só. É isso. Grande abraço. Fiquem todos com Deus.